Bom dia, meus amigos. Tem Super Odd na Betsul para o jogo de hoje entre Bahia e Sport, 37ª rodada do Brasileiro da Série A. Super Odd é 3, Super Odd 3 para o Bahia vencer o jogo e ter mais de 3 gols na partida. Tá? Essa é a Super Odd para hoje, só na Betsul, sua Bet Norte a Sul. O link está no comentário fixado para você apostar com cuidado, com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Por favor, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tá na sua tela, antes de qualquer coisa, a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, porque a rodada começou péssima pro Bahia, né? E aí a gente sabe que não tem muito pra onde correr, nem muito o que reclamar dos demais. A responsabilidade é do próprio Bahia, que perdeu chances, oportunidade de estar numa condição mais favorável nessa busca por uma vaga direta para a Libertadores da América. O Fluminense não desperdiçou essas chances, teve uma sequência super positiva nessa reta final, 8 resultados positivos seguidos dentro de casa, mas também consegue fazer o seu papel fora de casa, foi o que ocorreu ontem. O Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Grêmio e com isso assumiu aí a 5ª colocação e tá agora muito tranquilo aí com a vaga direta encaminhada, porque na última rodada tem um jogo justamente contra a gente. E olha só o retrospecto que eu tô falando. Nos últimos 8 jogos dentro de casa, o Fluminense venceu os 8, né? Mesmo que tenha a decisão da Copa do Brasil, a semifinal, no meio de semana, né, da semana em que vamos ter aí a última rodada, eu creio que o Fluminense vai tentar assegurar essa vaga direta pelo Brasileiro e depois, né, se chegar à final da Copa do Brasil, junto com o Cruzeiro, ou se for campeão da Copa do Brasil, teremos a garantia da abertura de mais uma vaga. E aí fica uma disputa um pouco mais direta entre Bahia e Botafogo. O Botafogo ainda vai jogar nessa rodada, fecha o campeonato contra o Fortaleza em casa, né, e nessa rodada joga fora contra o Cruzeiro, tá? Então esse é o panorama. O Bahia tem que vencer o Sport, não tem muito segredo, para poder tentar pelo menos assumir essa 6ª colocação. E aí iria para a última rodada por tudo ou nada, né? Caso o Botafogo não ganhe, se o Bahia ganhar do Fluminense, aí o Bahia vai ter essa vaga direta. Mas agora o desenho é esse, assim, para ter a vaga direta, o Bahia vai ter que ganhar os 2 jogos e olhe lá, né? Vai ter que ganhar os 2 jogos e olhe lá, eu tô falando por conta da situação do Botafogo. Se o Botafogo também ganhar os 2 jogos, aí o Bahia não consegue essa vaga direta, lembrando da possibilidade da abertura de mais uma vaga com a Copa do Brasil acontecendo ainda, tá bom? Acho que deu para entender legalzinho. Esse é o panorama atual do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos focar em hoje, focar em vencer essa partida de qualquer jeito. Everton Ribeiro foi homenageado ontem, tem um conteúdo muito especial, gente, aqui no nosso canal do YouTube, que nosso querido Douglas Santana, Preto Tricolor, repórter do Sou Mais Bahia, fez, entrevistando Marília, a esposa de Everton Ribeiro, e cobrindo o evento aí a solenidade, né, de homenagem a Everton Ribeiro com a entrega do título de cidadão soteropolitano. E rolou até batucada com o Lodum, irmão. Exatamente, eu fiz esse registro aí pra casa, vamos ver. O Miteiro tá soltinho, filho. Agora oficialmente baiano, o homem até batucou com o Lodum, veja aí. Deixa Everton Ribeiro, meus amigos. Deixa Everton Ribeiro. Ele, inclusive, concedeu entrevista. Este conteúdo está disponível no nosso canal do Instagram, tá? Lá no Instagram você pode assistir essa e outras entrevistas. E nessa entrevista ele falou sobre a permanência por ano que vem, sobre conversas finais para poder acertar essa permanência. Isso aí é um indício de renovação com o Bahia para a próxima temporada. Aí já estamos nas conversas, né? Nos finais, na verdade. Espero que dê tudo certo o mais rápido possível aí e que a gente possa continuar aqui essa história que tá sendo escrita com alguns capítulos bonitos, alguns intercorrências pelo caminho, mas espero que a gente possa continuar fazendo esse clube crescer cada vez mais. Isso aí é um Tá aí, rapaziada, Everton Ribeiro dando a entender, né, que essa homenagem, essa solenidade também é um indício, de certa forma,
para que ele permaneça por aqui. A gente sabe que a ideia é permanecer por aqui, não só jogando, mas depois também como embaixador, né? Tendo cargo dentro do Bahia, do City Futebol Group. Mas legal ouvir aí de Everton Ribeiro que as conversas estão em estágio final, porque mesmo que ia ser um jogador muito experiente, mesmo que a gente, né, tenha a percepção de que ele, né, principalmente depois desse procedimento cirúrgico que ele passou de retirada da tireoide, do carcinoma papirífero, que é uma situação delicada a ser administrada, ele ainda não está jogando por tanto tempo, né? Tem que administrar com cuidado toda essa situação, mas ainda assim é um cara muito importante, um cara fundamental. Vai ficar pro próximo ano, as conversas estão terminando para que o Bahia possa anunciar essa renovação. Ele se emocionou, inclusive, ele e Marília se emocionaram aí na solenidade. Eu vou trazer só mais esse registro para vocês verem. Os meus colegas sabem como eu gosto de falar. Muitos banalizam, né, a importância de uma cerimônia como essa e de um reconhecimento como esse que recebeu Everton Ribeiro, mas se a gente parar para analisar a necessidade de acolhimento com todas as dificuldades que Everton passou, a vinda para Salvador com inúmeras incertezas depois de 7 anos sendo ídolo em um clube que, querendo ou não, tem o tamanho que o Flamengo tem, e ele foi acolhido, foi abraçado pela torcida do Bahia, pelo cidadão soteropolitano. Então, certamente deve passar um filme na cabeça, ao lado da sua família, ver sua esposa se emocionando. Muito legal esse reconhecimento a Everton Ribeiro. Eu acho muito justo, muito honesto que ele possa continuar rendendo, brilhando muito com a camisa do Esquadrão de Aço, agora oficialmente como cidadão soteropolitano, meus amigos. Rapaziada, destaque agora para Danilo Fernandes. A gente já tinha comentado em algumas oportunidades, trouxemos até informação de que o clube vê a possibilidade de encontrar um cargo para Danilo Fernandes no Bahia após a aposentadoria, e ele no Bahia Cast, no podcast oficial do Esporte Clube Bahia, já deu indícios disso. Teremos hoje contra o Sport o jogo de despedida de Danilo Fernandes na Fonte Nova. Certamente vai ser um jogo marcante aí, com muitas homenagens. Como eu falei que hoje seria um dos mais difíceis, acho que o mais difícil da minha vida, acho que isso responde. Você comentando isso e eu pensando e lembrando, né, de tudo que eu passei, acho que tá mais do que perfeito poder encerrar aqui. Acho que não tinha cenário, não sei, mais perfeito do que esse, oportunidade mais linda do que essa, porque assim como foi simples a decisão de vir pra cá, e acho que foi a única que eu não consultei a minha esposa de todas as que eu tive na minha vida, era pra ser, cara, era pra ser desse jeito. Era pra ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional da minha vida. Então, alguns anos aí se passaram, muita coisa rolou. Viveu muita coisa. E é isso, né? Acho que tem coisa que não explica, a gente... Desculpe se está faltando palavras para eu poder entender esse momento e... Desculpa, amigo. Esse é o momento do coração que fala. E até de poder falar coisas bonitas assim, sabe? Mas eu não consigo. Mas valeu a pena, cara. Foi muito legal. Pode ter certeza. Foi muito legal e... Não sei, acho que eu tô curtindo esses dias aqui como se eu fosse um menino. Como se eu fosse um menino e é isso, é o medo agora do novo.
Mas vai com medo mesmo, né? Se Vai for com bem, medo com mesmo. mesmo. E é isso. Tá aí, meus amigos. Danilo Fernandes, cara. Assim, eu tenho um carinho especial por Danilo. Para além das brincadeiras que a galera sempre fez da gente ser sósia, sempre que ele me vê, ele resenha sobre isso e cumprimenta e é educado, mas pela história de resiliência dentro do clube, né? Danilo, ele passou por coisas que nem era para ele passar assim, né? E ele acabou sendo selecionado para isso, né? A situação do atentado, por exemplo, podia pegar em qualquer jogador, pegou em Danilo. Incertezas, o medo ali naquele momento de perder a visão, por exemplo, né? Eu soube de informações depois de bastidor, acho que não tem problema de falar isso, né? Os profissionais que trabalham comigo desde que eu sou moleque também tiveram a oportunidade de consultar Danilo, né? E ele tinha muitas incertezas com relação a essa questão da visão e como é que ele ia conduzir a sua carreira. E, cara, mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda rendeu em alto nível, ajudou muito o Bahia. Caiu com o clube, fazendo o que podia, subiu com o clube. Assim, para muitos pode não ser, talvez não seja como um Emerson Ferretti, um Butice, um Nadinho, mas para mim é um ídolo do Bahia em nível de representatividade e simbolismo. E que legal a decisão dele tomar de encerrar aqui, né? O cara que já passou por Corinthians, Internacional, construiu uma carreira consolidada. Encerrar a carreira aqui no Bahia é algo bem simbólico, importante, que sem sombra de dúvidas fica marcado na mente do torcedor tricolor. Então, é isso, o recado que a gente passa aqui é obrigado, Danilo, por tudo que você fez pelo Esquadrão de Aço, por ter perdoado a gente, por ter abraçado a gente, por ter escolhido a gente nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Danilo, para mim, como eu disse e reitero, é um ídolo da instituição e merece todo esse reconhecimento, sem sombra de dúvidas. Hoje devemos ter homenagens especiais, inclusive, para ele na Fonte Nova. Essa é a tendência. Se gostou do vídeo, já sabe, gente, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?